Bom, sejam bem-vindos, alunos de Anatomia Bucomaxilofacial da Faculdade Paulo Picanso. Aqui vamos iniciar a aula número 1, que trata-se de ossos do crânio. Eu sou o professor Dr. Radamés Bezerra Mello, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, sou mestre em cirurgia e sou doutor em cirurgia, e eu sou o coordenador e professor responsável pela disciplina de Anatomia Bucomaxilofacial desta faculdade. Inicialmente, essa aula visa que a gente possa estudar a osteologia crânio-cérvico-facial. Com isso, nós vamos estudar os ossos do crânio, as vértebras cervicais e o osso hioide, que é esse osso sesamoide que fica na região cervical. Primeiro, quero começar pelas vértebras cervicais, que são essas vértebras que são denominadas de vértebras C e o número de superior para inferior. Então eu tenho C1, que não é chamada de C1, é chamada de Atlas, C2, que não é chamada também de C2, é chamada de Axis, C3, C4, C5, C6 e C7. C7 tem uma diferença, ela tem o processo espinhoso mais proeminente, que é esse processo espinhoso que você consegue palpar ao final da região posterior do pescoço. E a primeira vértebra, eu falei, como eu tinha falado, é a vértebra que possui um nome diferente, que recebe o nome do deus grego Atlas, que ela fica segurando toda a cabeça, ou seja, ela tem uma relação direta com o crânio, faz até a articulação chamada de atlanto-occipital, porque ela se comunica com o osso occipital na base do crânio. Então fica a articulação atlanto, vem de Atlas, occipital do osso occipital, mais precisamente dos côndilos do occipital, que é a porção do occipital que faz relação direta com o Atlas. E essa articulação atlanto-occipital permite que você faça flexão de pescoço, ou seja, você possa fazer o movimento do sim. O movimento do sim é feito por esta articulação entre o Atlas e o occipital. Já a articulação entre o Atlas, que é a C1, e Axis, que é a C2, é a articulação atlanto-axial, que permite que você faça o movimento de rotação do pescoço, ou seja, permite que você faça o movimento do não. E ainda posso acrescentar algumas estruturas, alguns acidentes anatômicos dessas estruturas que diferenciam as vértebras cervicais das demais. Por exemplo, o processo transverso, que é esse processo aqui, ó, das vértebras cervicais, elas possuem forames. Então, os processos transversos possuem forames que dão passagens a artérias e veias vertebrais. Esses forames em todas as vértebras cervicais que não são presentes nas demais vértebras. Vértebras torácicas, vértebras lombares não possuem esse forame transverso. Outra característica que também podemos ver nessas vértebras, principalmente no Atlas, é que ela não possui corpo, né? O Atlas não possui o corpo, não é uma vértebra que não possui corpo. Já o Axis possui corpo. Observa que o Axis aqui, a gente consegue ver claramente essa região aqui é o corpo do Axis, que culmina superiormente com o processo odontoide, ou dente do Axis, que é esse processo aqui, que é esse acidente ósseo aqui. Com isso, falamos aqui brevemente das vértebras cervicais. Aqui o osso hioide, que é esse osso sesamoide, que é esse osso que fica em contato com o tecido mole, que não tem relação direta com nenhum outro osso, relação direta de toque com nenhum outro osso, todas através de tecido mole. Ele fica na região do pescoço, que ele é de super importância para processos de deglutição e processos de abaixamento de mandíbula. E ele possui acidentes ósseos. Ele possui a região central e anterior, que é o corpo do osso hioide. Ele possui uma região superior pontiaguda, que são chamados de corno menor do hioide. Ele existe bilateralmente. E posterior ao corno menor do hioide, nós temos os cornos maiores do osso hioide, que vai completar e dar esse aspecto de ferradura para o osso hioide. Então, recapitulando, nós temos 3 acidentes ósseos. O corno maior, que são em número de 2, corno menor em número de 2 e o corpo em número de 1 na região central e mais globosa deste osso. Indo já para o crânio,
nós temos o neurocrânio e o viscerocrânio, ou seja, o crânio pode se dividir em duas partes. Neurocrânio é a região onde entra em contato direto com o sistema nervoso central, que pode, por sua vez, ser dividido em base do crânio e calota craniana. Base do crânio, como o próprio nome já sugere, é o chão do crânio, e a calota craniana a parte mais superior do crânio. E o viscerocrânio, sempre que você observar a palavra viscerocrânio, tente substituir mentalmente ou faça uma analogia mental para a palavra face. Então, viscerocrânio quer dizer face. Então, temos um esqueleto fixo da face, ou fixo do viscerocrânio, e um osso móvel. No viscerocrânio. Esse osso móvel no viscerocrânio é a mandíbula. Aqui nós temos o neurocrânio, especificamente num corte sagital, ou seja, dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. E aqui estou observando o lado direito do nosso corpo, após essa divisão de corte sagital, onde eu consigo ver os 8 ossos do neurocrânio. Onde eu consigo ver aqui em azul, ó, o osso frontal. Consigo ver claramente aqui em verde o osso parietal. Consigo ver em roxo aqui osso occipital. Consigo ver em vermelho osso temporal. Consigo ver em amarelo aqui osso esfenoide. Consigo ver aqui em roxinho o osso etmoide. E com isso eu falo os 8 ossos do neurocrânio. Eu falei 6, mas é porque o parietal é em número de 2. Ou seja, esse verde aqui ele é bilateral. E o temporal, esse vermelho aqui, também em número de 2. É em número par. Ele é em número de 2, ou seja, ele é bilateral. Esses são os 8 ossos do neurocrânio. Já o viscerocrânio, por sua vez, são 14 ossos. Nessa vista aqui eu não consigo ver todos, mas vamos ver os que a gente consegue ver. Consigo ver o zigomático. Ele é bilateral, ó, lado direito, lado esquerdo. Consigo ver maxilas, osso maxilar, que são número 2 também, número de 2. Aqui eu tenho um osso maxilar esquerdo e aqui um osso maxilar direito. Consigo observar concha nasal inferior do lado direito, concha nasal inferior do lado esquerdo. Consigo ver osso nasal do lado esquerdo e osso nasal do lado direito. Consigo ver osso lacrimal do lado direito e osso lacrimal do lado esquerdo. É esse aqui bem pequenininho, aqui bem pequenino, na parede medial da órbita. Aqui nós temos a órbita e aqui eu tenho a parede medial da órbita. Aqui a parede lateral da órbita, aqui o teto da órbita e aqui o soalho ou assoalho da órbita. Os dois nomes estão corretos. Tanto falar chão como falar chão da órbita é o nome. Chão da órbita em anatomia é soalho da órbita ou assoalho da órbita. Não se fala chão da órbita, se fala soalho ou assoalho da órbita. Os dois nomes estão corretos, tá? Parede medial porque está para a região medial, está para o meio. Parede lateral e que está para lateral, tá? Também tem o vômer. O vômer eu consigo ver aqui, ele é a parte mais inferior do septo nasal, parte óssea do septo nasal mais inferior ao vômer. Parte superior, só para não faz parte do viscerocrânio, mas só para vocês saberem, é uma parte do etmoide, que é um osso do neurocrânio. Mais precisamente, a parte do etmoide que forma essa parte superior do septo nasal é a lâmina perpendicular do osso etmoide. É um acidente ósseo do etmoide, tá? 2 ossos palatinos que eu não consigo ver nessa imagem, vou mostrar mais à frente para vocês, e tem a mandíbula. Os 2 ossos palatinos eles estão posteriores aqui à maxila, eles ficam posteriores ao osso maxilar. E aqui a mandíbula mais inferiormente, que é o único osso móvel do viscerocrânio. Mais uma vez aqui mostrando os ossos do crânio para vocês, onde a gente consegue ver também outras estruturas. Consigo ver forames, né? Nós temos 3 forames clássicos, na verdade 6, que são 3 de modo bilateral, né? Na face, eu tenho forame supraorbital, forame infraorbital e forame mentoniano. Esses 3 forames estão em linha reta e eles coincidem diretamente com a linha pupilar. Esses 3 forames são 3 forames que dão passagens
artérias, veias e nervos. Os nervos que eles dão passagem é uma parte do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, que quem não estudou ainda, ou quem não tem, não sabe ainda os pares cranianos, teremos um exercício, provavelmente a posteriori, sobre pares cranianos, para que vocês, quando eu citar os ossos, os forames, as estruturas são atravessadas pelos pares cranianos, vocês possam ter uma boa noção. Aqui uma vista lateral dos ossos do crânio, mais uma vez, onde eu consigo ver aqui, ó, osso parietal, osso temporal, osso occipital, osso zigomático, osso maxilar, osso nasal e aqui o osso frontal. E quem não tinha conseguido ver naquela outra imagem o osso lacrimal, aqui eu consigo ver claramente o nosso osso lacrimal. Observa que entre o osso zigomático e o osso temporal nós temos uma estrutura chamada de arco zigomático. E esse arco zigomático, pessoal, ele tem uma porção que é de osso temporal e uma porção que é de osso zigomático. Então, o arco zigomático, ele não é, embora o nome seja arco zigomático, ele não é totalmente do osso zigomático, ele tem uma porção de osso temporal. E nada mais o que isso quer dizer? Qual é a grande situação disso? A grande situação é que essa estrutura aqui, ó, essa porção aqui que eu estou olhando, que eu estou marcando, tem um nome, e essa aqui tem outro nome. São dois acidentes ósseos diferentes. Então, esse acidente ósseo aqui é chamado de processo zigomático do osso temporal, porque ele é do osso temporal, ele está no osso temporal. Então, esse aqui é o processo zigomático do temporal. Já esse aqui é o processo temporal do zigomático. Então, o arco zigomático ele é formado pelo processo zigomático do temporal e processo temporal do zigomático. Esses dois processos formam o arco zigomático. Geralmente acontece muito isso em ossos. Os processos são as regiões que ligam um osso a outro. Então, por exemplo, vamos dar outro nome aqui. Ó. Eu sei que esse osso aqui é o zigomático e esse aqui é o frontal. Qual é o nome desse processo aqui? Esse aqui é o processo frontal do zigomático, porque ele está no zigomático. Ele tem um processo frontal, porque ele está indo para o frontal, conectado no frontal, mas está no zigomático. Então, é o processo frontal do zigomático. Já essa região aqui é o processo zigomático, porque está em contato com o zigomático do frontal. Ele é do frontal, ele está no frontal. Então, processo zigomático do frontal. Tá? Então, vocês já aprenderam agora, nesse momento, como fazer as relações ou como dar os nomes dos processos dos ossos em relação ao outro. Em relação um a um, em relação ao outro. Nós temos fossas cranianas, quando eu faço o corte axial no meu crânio e eu observo de superior para inferior, uma vista superior, eu consigo ver fossas cranianas. Eu tenho uma fossa anterior, que é essa porção mais anterior e mais superior. Eu tenho uma fossa craniana média e eu tenho uma fossa craniana posterior, que é essa região mais posterior aqui. Então, eu tenho 3 fossas cranianas no nosso crânio. Vamos estudá-las de modo isolado. Consigo ver na fossa craniana anterior osso frontal e osso etmoide. Isso aqui é o osso etmoide, tá? Já na fossa craniana média, eu consigo ver o osso esfenoide, que é esse aqui que tem um formato de borboleta. Osso esfenoide. Consigo ver osso temporal, aqui na parede lateral, o osso temporal bem delimitado, de modo bilateral. E consigo ver o osso occipital. No osso occipital nós temos esse maior forame do crânio, que é o forame magno. Então tem um forame magno no osso occipital. Tem outros forames aqui também. Vamos estudar todos esses forames e saber todas as estruturas que atravessam esses forames. Então aqui nós temos o osso esfenoide, onde eu consigo ver no osso esfenoide, ó, formato de borboleta, bem delimitado, esse formato de borboleta que ele possui. Consigo ver o canal óptico, que é esse canal aqui bilateral, que é onde vai dar passagem ao nervo óptico. Eu tenho essa fissura aqui aberta, que é chamada de fissura orbital superior, logo abaixo do canal óptico, também bilateral. Eu tenho o forame redondo abaixo da fissura orbital superior.
Então, tenho 2 forames redondos. E eu tenho abaixo deles os forames ovais. Forames ovais. Indo mais para a medial aqui, ó, eu consigo ter 2 forames que são, numa pessoa viva, obliterados por tecido fibrocartilaginoso. E o nome desses forames é forame lácero ou lacerado. Eles são obliterados, mais uma vez explicando que eles são obliterados, são fechados por tecido fibrocartilaginoso. No crânio da gente no laboratório, quando vocês forem olhar, eles vão verificar que eles não são vedados, mas é porque o crânio é ósseo, ele não tem tecido de fibrocartilagem naquele nosso crânio. Mas aqui no vivente, em nós, esse forame ele é obliterado. Aqui eu consigo ver o osso esfenoide numa vista anterior, onde eu consigo ver aqui, ó, a parede lateral da órbita. Pessoal, o olho, o globo ocular era para estar aqui, ó. Se aqui fosse um crânio, isso aqui tudo nós tivéssemos o crânio aqui, o globo ocular estaria um globo ocular aqui e outro globo ocular aqui. Então aqui seria a parede lateral da órbita, que é vinculada à asa maior do osso esfenoide. Já o teto da órbita é formado uma parte pela asa menor do osso esfenoide, com acidentes ósseos, asa menor do osso esfenoide. E aqui a asa maior do osso esfenoide fazendo a parede lateral da outra órbita, da órbita esquerda desse crânio. Eu tenho 2 apófises, que são essa região inferior do osso esfenoide, a apófise pterigoide. 2 apófises pterigoides. E aqui o forame redondo, que eu tinha até mostrado para vocês. Ó, forame redondo, fissura orbital superior, que eu tinha mostrado para vocês no outro slide. Aqui uma vista posterior. Na vista posterior eu consigo ver os forames que eu já tinha falado para vocês. Ó. Canal óptico, fissura orbital superior, forame redondo, forame oval. Consigo observar. Consigo observar também a asa menor, superiormente as asas menores. Consigo observar as asas maiores do osso esfenoide também. A apófise pterigoide inferior. O corpo do esfenoide, que é essa região mais central, mais globosa do osso esfenoide. Então, consigo observar aqui os acidentes ósseos desse osso central tão específico e tão importante do ponto de vista anatômico. Aqui um corte sagital, onde o objetivo desse corte sagital é mostrar essa célula túrcica, que é essa região aqui onde vai estar a glândula pituitária. Então, glândula de super importância do sistema nervoso central. Então, ela fica abrigada na célula túrcica, nessa região central do osso esfenoide. Isso aqui é uma tomografia computadorizada, pessoal. Tomografia computadorizada é essa num corte axial, ou seja, eu estou dividindo o crânio em parte superior e em parte inferior. Para quem não está entendendo, esses aqui são os globos oculares, ó, osso zigomático, osso nasal. E aqui eu quero mostrar para vocês os seios. O osso etmoidal e o osso esfenoidal, o osso maxilar são ossos pneumáticos. A classificação que vocês aprenderam no semestre passado, que são os ossos que têm cavidades repletas de ar. Então eu tenho no seio etmoidal, ó, uma grande quantidade de ar. Então, seio etmoidal aqui próximo da cavidade nasal, que são seios etmoidais. Aqui mais posteriormente nós temos os seios esfenoidais. 2 seios esfenoidais. E essa aqui é o slide onde eu vou conseguir mostrar para vocês a parte da fossa craniana anterior, fossa craniana média e fossa craniana posterior, e os forames e as estruturas que por eles atravessam. Eu peço que vocês revisem ou estudem os nervos cranianos, os pares cranianos, par craniano número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11 e número 12, que são dados em algarismo romanos, são os nervos cranianos. Esses nervos cranianos vão atravessar esses forames. As artérias vão ter artérias também, vamos ter veias também que vão atravessar. Esses nervos cranianos têm funções e eles vão atravessar esses forames para emergir para a região fora do crânio para realizar suas inervações. Então, o nervo olfatório, ele vai atravessar essa região aqui da fossa craniana anterior. O nervo olfatório, ele atravessa a lâmina crivosa do osso etmoide. Ele é o par craniano número 1. Par craniano número 1 que é representado pelo algarismo romano. Então, não se escreve
o par craniano em algarismo arábico, que é esse algarismo que a gente utiliza normalmente. Se escreve em algarismo romano. Então, tanto faz eu escrever o par craniano número 1 no algarismo romano número 1, como escrever nervo olfatório. É a mesma coisa. Então, nervo olfatório ele vai atravessar a lâmina crivosa do osso etimoide, que é essa lâmina toda perfurada que nós temos aqui, que vai cada furinho desse vai dar passagem a uma lâmina, a um filete nervoso do nervo olfatório. Cada lâmina dessa, cada furinho desse é chamado de foramina. Então, cada foramina dessa vai dar passagem à lâmina, vai dar passagem ao nervo olfatório, uma parte do nervo olfatório. Pode se chamar tanto de lâmina crivosa do osso etimoide, como de lâmina cribiforme. Os dois nomes estão corretos. Eu vou ter também o canal óptio, que eu falei para vocês, que vai dar passagem ao nervo óptio, que é o par craniano número 2, e vai dar passagem também à artéria oftálmica. Ele dá passagem também à artéria oftálmica. Abaixo dele nós vamos ter a fissura orbital superior, que vai dar passagem ao nervo número 3, que é o oculomotor, o número 4, que é o troclear, e o número 6, que é o abducente. E vai dar passagem também a uma parte do nervo número 5, que é o trigêmeo, mas a parte do nervo número 5 que ela vai dar passagem é o nervo oftálmico, e vai dar passagem também a veia oftálmica. Ou seja, essas estruturas vão atravessar essa fissura, e vão emergir para a cavidade orbitária. Logo abaixo dele nós vamos ter um forame redondo, que vai dar passagem ao nervo maxilar, que é uma parte do trigêmeo, que é do par craniano número 5. Observe que eu tinha falado já da parte número 1 do par craniano número 5, que é o nervo oftálmico, que pode ser chamado nervo oftálmico também de V1. Você faz um V e o numeralzinho 1 pequenininho logo abaixo. Esse V1 quer dizer que é o primeiro par craniano do trigêmeo, o nervo oftálmico. O nervo maxilar é o par craniano número 2 do trigêmeo, ele é o V2, e ele vai atravessar o forame redondo. Já posterior a ele, nós vamos ter o forame oval. O forame oval vai dar passagem ao nervo mandibular, que é o V3 do trigêmeo, é a terceira parte do nervo trigêmeo. E depois nós vamos ter a artéria meningia adicional, que também vai passar junto com o nervo mandibular nesse forame oval. Aqui mais para medial, nós vamos ter o forame lácero, que não vai ser atravessado por ninguém, ele não vai ser atravessado. O forame lácero, ele mais uma vez, ele é obliterado por tecido fibrocartilaginoso. Beleza? Posterior ao forame oval, nós vamos ter o forame espinhoso, que vai dar passagem à artéria meningia mediana, talvez seja a estrutura mais importante, e o nervo espinhoso, que é um ramo recorrente do mandibular, que vai atravessar esse forame. Nós vamos ter essa região aqui, que é o rochedo temporal, que é essa região mais superior, que é a região que vai delimitar fossa craniana média da fossa craniana posterior. E que nela nós vamos ter presente o meato acústico interno. O meato acústico interno vai dar passagem a dois pares cranianos, o 7 e o 8. Ou seja, vai penetrar aqui dois filetes nervosos, o do par craniano número 7 e o do par craniano número 8. O par craniano número 7 é o nervo facial e o par craniano número 8 é o nervo vestíbulo coclear. Então, o vestíbulo coclear, número 8, e número 7 facial, penetram no meato acústico interno. Indo mais inferior a eles, nós vamos ter o forame jugular. O forame jugular vai dar passagem a três pares cranianos e a veia jugular interna. Por isso que recebe o nome de forame jugular. Então, veia jugular interna atravessa esse forame e ainda vai ser atravessado por mais nervo par craniano número 9, que é o glossofaríngeo, número 10, que é o vago, e número 11, que é o acessório. Então, glossofaríngeo 9, 10 vago e 11 acessório penetram no forame jugular. Tá aqui ele bilateralmente. E antes de chegar no forame magnum, nós vamos ter um forame na lateral pequenininho que é chamado de canal do hipoglosso. Esse canal do hipoglosso vai dar passagem ao 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso, que é um nervo importantíssimo para a nossa área de atuação, porque o nervo hipoglosso ele faz relação com a movimentação da língua.
O nervo hipoglosso faz a movimentação da língua. É o nervo responsável pela motricidade lingual. Então, com isso, se vocês observarem, a gente vem de anterior para posterior e segue quase que uma ordem. Observem, ó. O par craniano número 1 é mais anterior, penetrando aqui na lâmina crivosa timoide. Par craniano número 2, o canal óptico. Depois aqui eu vou ter passagem, ó, do 3, do 4, uma porção do 5 e o 6 na fissura orbital superior. Depois a porção 2 do 5 penetra no forame redondo. Depois a porção 3 do 5 penetra no forame oval. Aí depois eu vou ter penetrando aqui no meato acústico interno mais posterior o 7 e o 8, facial e vestíbulo coclear. Depois eu vou ter entrando no forame jugular aqui o 9, o 10 e o 11, que é glossofaríngeo, vago e acessório. E depois vou ter penetrando no canal do hipoglosso, aqui mais posterior e mais inferior, no canal do hipoglosso, o nervo hipoglosso. Observa que tem uma lógica de penetração, uma lógica de numeração. Então, eu estou tentando dar essa dica para vocês tentarem se atentar e poder ficar mais fácil de vocês terem um entendimento e uma boa memorização nessa parte da aula. Aqui na porção inferior, eu ainda consigo ver um osso que eu fiquei devendo, da parte de víscerocrânio, que é esse aqui, ó, que é o osso palatino. Esse aqui são os dois ossos palatinos, eu falei que ficava posterior ao osso maxilar, ó. Esse aqui é osso maxilar, esse aqui em verde. Então, osso maxilar direito, osso maxilar esquerdo. Osso palatino esquerdo, osso palatino direito. Eles são separados pela sutura intermaxilar, que é essa sutura aqui, ó. Sutura intermaxilar separa os ossos maxilares direitos do esquerdo e o osso palatino esquerdo do osso palatino direito. Meu objetivo aqui é mostrar ainda os forames nessa vista inferior. Eu consigo ver aqui, ó, o forame lacerado ou lácero, que eu falei pra vocês que ele é obliterado nessa vista inferior. Consigo ver o forame magno. Consigo ver o forame oval, ó. Radamés, quem tá passando pelo forame oval? Nervo mandibular. Nervo mandibular tá passando aqui pelo forame oval. Tá saindo aqui do forame oval. Nervo espinhoso. Consigo ver aqui o canal carótico, que vai dar passagem à artéria carótida interna. O canal carótico vai estar atravessado pela artéria carótida interna. Essa carótida interna faz um trajeto sinuoso e passa em cima do forame lácero, mas não passa no forame lácero, passa por cima do forame lácero e vai depois irrigar o cérebro. Próxima imagem eu vou mostrar um slide sobre isso. E consigo ver aqui também um outro forame de super importância para nossa área de atuação, que é o forame estilomastoideo. Ele recebe esse nome, esse forame, porque ele fica entre dois acidentes ósseos. Ele fica entre o processo estiloide do osso temporal, que é esse processo pontiagudo aqui, e entre o processo mastoide do osso temporal. Ele recebe o nome de processo estilomastoideo. E ele vai dar passagem a quem? Quem que vai sair por aqui? Quem vai sair por aí é o nervo facial, par craniano número 7. Mas, Radamés, no slide anterior, tu falou que o par craniano número 7 ele era atravessado, ele passava pelo meato acústico interno, perfeito. Ele entra no meato acústico interno e vai ter saída pelo forame estilomastoideo da base do crânio para inervar os músculos da mímica facial e os músculos e as regiões que o nervo facial inerva. E aqui eu tinha acabado de falar para vocês, ó. Tinha falado para vocês que a artéria carótida interna penetra no canal carótico, faz um trajeto sinuoso e passa em cima do forame lácero, que eu falei para vocês que era obliterado por fibrocartilagem. Tá aqui, ele é obliterado por fibrocartilagem e depois desse trajeto sinuoso ela vai entrar na base do crânio e agora essa artéria vai poder fazer a irrigação da base do crânio, que é realmente a sua função, fazer a irrigação de grande parte da base do crânio. Então aqui mais uma imagem, uma vista inferior que eu posso mostrar para vocês. Aqui a estrutura que eu tinha falado para vocês que faz articulação direta com o atlas no começo da aula, que é o côndilo do occipital, lembra? A vértebra número 1, a C1, que não é chamada de C1, é chamada de atlas, que faz articulação direta com o occipital, que eu falei para vocês no começo da aula. C1 faz na articulação direta com o occipital, fazendo articulação com os côndilos do occipital. Tá exatamente aqui, os côndilos do occipital são essas duas estruturas, são esses dois acidentes ósseos que permitem, juntamente com o atlas, fazer a articulação atlanto-occipital, que vai permitir que você faça um movimento de sim com a cabeça, que é um movimento de flexão com a cabeça, tá certo? Então, aqui mais uma vez, uma vista inferior.
Com isso, eu vou finalizar essa primeira parte dessa nossa aula de ossos do crânio e que depois a gente vai seguir para as próximas aulas. Obrigado.